Avançando aqui na nossa análise do modo de produção capitalista nessa sua terceira etapa, né, da globalização neoliberal, então a gente pode observar que este processo de globalização neoliberal, ele não se confunde com um desejável, né, processo de mundialização do processo produtivo em termos solidários, né? Então, ou seja, o que está em discussão aqui não é você construir uma humanidade, pode ser assim, né, que ocupe o mundo sem fronteiras, né? Isso, né, é extremamente nobre, elevado, né? Nós que inventamos, digamos assim, né, que nós que recortamos as fronteiras nacionais, então nós somos uma mesma humanidade que ocupa o mesmo planeta, que é nossa morada comum, né? Então, veja que hoje você tem, pela extrema-direita, a ideia de um nacionalismo extremamente deturpado, né? Então, o populismo nacionalista de extrema-direita, que aparece, enfim, em países distintos, como os Estados Unidos, Brasil, enfim, as forças políticas, os partidos, pode ser assim, a bandeira de partidos políticos que tem um peso significativo hoje nas disputas de poder na Europa, enfim, essas figuras pleiteiam uma desglobalização do mundo no sentido de uma afirmação de um poder nacional, mas que não rompe com o modo de produção capitalista e, pelo contrário, né, tem uma característica, né, muito clara de xenofobia, de afirmação dos interesses de setores de classe média articulados com o da burguesia, etc. Então, pode ser assim, o mundo hoje, né, a crítica à globalização, ela pode vir no sentido de que essa globalização não está sendo uma mundialização solidária, e aí você tem fundamentos e argumentos éticos para sustentar esta crítica, nessa perspectiva que a gente está fazendo essa análise, mas claro que você tem também os chamados antiglobalistas, né, como, por exemplo, o nosso lamentável ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, que postula sem conexão conceitual e teórica suficiente, né, faz uma crítica, né, da globalização no sentido, né, de enxergar nela um globalismo deturpado que articularia interesses que vão de liberais a comunistas e colocam em risco a família, os valores tradicionais, enfim. Então, esta besteirada toda aí que aparece, né, não tem nada a ver com a perspectiva crítica que a gente está adotando aqui. Ou seja, aqui trata-se de entender o seguinte: a integração da humanidade através de mecanismos, por exemplo, como o ONU, né, mecanismos internacionais, né, Unicef, OMS e assim por diante, Unesco, assim por diante, apontam numa direção extremamente nobre e elevada, que você construir de forma colaborativa, solidária, o caminho da humanidade, né? Outra coisa é o que está em curso hoje, né? Então, a globalização que está em curso no mundo não é a globalização da solidariedade, da ética, pode ser assim, né, do comprometimento humanista, nada disso, né? O que você tem hoje é um imperialismo que não é mais o imperialismo de uma nação sobre outra, ainda que isso esteja presente, né? Então, os países centrais hoje determinam, digamos assim, o jogo geopolítico. Agora, a grande questão hoje é que você forma uma classe com abrangência e poder global que vai submetendo toda a humanidade às exigências do processo de acumulação que lhe interessa, né? Então, é nesse sentido que se dá, portanto, hoje a crítica à globalização neoliberal, né? E isso fica estampado, né, por esse processo ser essencialmente desumano. Ou seja, o que você tem na prática hoje, né, é uma globalização de coisas e de dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro pode girar o mundo. As peças, as coisas, a roupa que a gente usa, os objetos que a gente manipula, são produzidos também girando o mundo. Agora, o ser humano não pode girar o mundo. Ou seja, você não tem uma globalização do mercado de trabalho.
As pessoas não podem girar o mundo para trabalhar aonde queiram, para morar onde queiram. Isso seria, pode ser assim, o ideal, né? Um mundo sem fronteiras. Não é isso que tem, né? Então, o que você tem globalização de mercado financeiro, de produção, de financiamento, mas você não tem globalização da humanidade, né? Pelo contrário, hoje você tem, especialmente nos países mais ricos, um fechamento de fronteiras, né, em relação aos fluxos migratórios que vêm dos países pobres, muitos desses países, inclusive, que até ontem eram colônias exploradas por esses países ricos. É o que acontece hoje, por exemplo, na relação da Europa com países africanos e assim por diante, né? Então, ou países que exercem uma dominação sobre outros e não querem, pode ser assim, dominação essa, né, que impede o desenvolvimento desses países mais pobres e que não querem o fluxo dos trabalhadores desses países mais pobres na direção desses países mais ricos, que é o que acontece hoje com os Estados Unidos em relação à América Central e Latina. Bom, a gente dá uma parada aqui e já retoma para o vídeo não ficar pesado. Até já.